Coputo Evandro. Ok, estamos a gravar mais uma aula. Física 2, problema 75 do livro de Física para cientistas e engenheiros, Paul Tipler e Gene Mosca. Ok. O problema diz assim: no ponto D da figura 1824, a pressão e a temperatura de 2 mol de um gás, ok? Primeiro dado a nos extrair é que está nos falar que o número de mol deste gás, N, é igual a 2 mol, ok? Então, N é igual a 2 mol de um gás monoatômico. Gás monoatômico significa que o seu grau de liberdade I é igual a 3. Então, ele diz que a pressão no ponto D, vamos chamar PD, é igual a 2 atm e a temperatura, podemos também pôr TD, é igual a 360 Kelvin, segundo a tradição dos judeus. Respectivamente, o volume do gás no ponto B do diagrama PV é igual a 3 vezes o volume no ponto D. Então, está a falar que o volume B é igual a 3 vezes o volume no ponto D. Ok? Depois falou. E sua pressão é o dobro da pressão no ponto C. Quer dizer que o volume no ponto B é 3 vezes o volume no ponto D e a pressão no ponto B é igual a 3 vezes a pressão. Não, nem 3 vezes, desculpa, é o dobro. Ele disse aqui, é o dobro da pressão no ponto C. Quer dizer que PB é igual a 2 vezes PC. PC não é coisa. Não é portátil computer. É pressão no ponto C. Ok? Caro estudante Evani, percebeste? Então, pressão no ponto C é... No ponto B, 2 vezes a pressão no ponto C. Os caminhos A e B e C e D representam processo isotérmico. Quer dizer que está a nos falar aqui. O caminho AB e CD são isotérmicos. Se esses caminhos são isotérmicos, vamos falar são isotérmico. Não é isso? Então são isotérmicos. Se são isotérmicos, estamos a falar que a temperatura no ponto A é igual à temperatura no ponto B, ponto e vírgula, e a temperatura no ponto D é igual à temperatura no ponto C. Isso é o conceito de processo isotérmico, não é assim? Nesse caso, nesse processo, a temperatura é constante. Pois nos disse, o gás é conduzido através de um ciclo completo ao longo do caminho D, A, B, C, D. Determina o trabalho realizado pelo gás e o calor, quer dizer, está nos pedindo para nós determinar. Vamos determinar o trabalho. É para nós calcular o trabalho e a quantidade de calor absorvido em cada etapa do ciclo. Ele está falando, não pediu quantidade de calor total, ele pediu quantidade de calor e o trabalho em cada etapa do ciclo. É simples, vê? Esse é um ciclo, se nós atribuir aqui algumas setas, estamos a falar que esse é um ciclo que pode falar que começa assim, faz isso, processo isotérmico, depois faz mais um processo isocórico, conseguimos identificar que esse é um processo isocórico, e depois fecha. Isso é um ciclo direto, se nós ver, é um ciclo direto. Então, nesse caso, estamos a falar que esse gás realiza um trabalho positivo. Logo, estamos a falar que o nosso trabalho deve ser positivo. Se aqui nós temos processo isocórico, estamos a falar que o volume no ponto D é igual ao volume no ponto A.
processo isocórico, já sabemos que o volume é constante. E aqui o volume no ponto B é igual ao volume no ponto C. Por sua vez, aqui nós temos a pressão C, que é a pressão menor de todas. Depois temos aqui a pressão B, que é maior que a pressão C. Temos aqui a pressão D, que é maior que as duas anteriores pressão. E temos a pressão A, que é maior das três anteriores pressão. Então, aqui nós estamos a falar que temperatura é constante nesse processo. E aqui nós estamos a falar que o volume é constante. Está muito simples esse problema. Vamos agora tentar calcular o trabalho em cada etapa. Princípio é que já sabemos que o trabalho para o processo, no processo, por exemplo, de A, ou podemos falar, no processo de A até B, no processo de A até B, qual é o trabalho? Trabalho no processo isotérmico. Então, se nós falamos que o trabalho é igual a PV, né, V final menos V inicial, ok? Se nós falar que, se nós multiplicar P vezes V aqui, estamos a falar que vamos ter PV final, então podemos falar que trabalho é igual a NR T final. Nesse caso, T final aqui vai ser quem? Se nós estamos a sair de AB, estamos a falar que vai ser TB menos NR T inicial, que é o TA. Não é isso, meus caros jovens que estão aí? Então, depois disso, nós temos a temperatura B, não temos, mas nós estamos a ver que temos aí volume, temos pressão, não sei o que, etc. Então, isso podemos usar essa fórmula para calcular o trabalho de A, o trabalho de AB. Quer dizer, o trabalho de AB pode ser calculado por essa equação que está aqui. Então, N já temos, TB não temos, TA também não temos. Mas aqui nós podemos fazer, já falamos que o VB, só que aqui as temperaturas são constantes, né? Aqui as temperaturas são constantes, então estamos a falar que TA é igual a TB, só que esse não funciona assim. Nesse caso será igual a zero, então não pode ser, não podemos trabalhar com esta. Se nós trabalhar, porque aqui a temperatura são iguais, então aqui podíamos se calhar trabalhar de uma forma mais simples, o trabalho neste processo, vamos chamar trabalho de A até B, será igual a P, né, dV. Essa é a forma que temos que trabalhar, né? Onde P é igual a NRTV, onde P é igual a NRT sobre V. É assim? Então, estamos a falar que o trabalho de A a B será igual a NR, no lugar de P estamos a substituir NR, T, né? Vezes quem? Ln, logaritmo natural. Ln, estamos a falar logaritmo natural. Podemos pôr vezes integral de dV sobre V. Aqui vamos integrar de volume inicial, que é o A, até o volume final. Então ficamos com essa fórmula. Quer dizer que o trabalho de A até B será igual a NR T logaritmo natural do volume final sobre volume inicial. Essa é a fórmula que vamos usar para calcular em detrimento daquela outra forma que nós estamos a aplicar. Vamos lá ver que o N, a temperatura aí vai ser temperatura A ou temperatura B, uma vez que as duas são iguais. E nesse outro processo nós podemos aplicar a equação de Clapeyron
visto que nós temos que o volume B é igual a volume C, então aí vamos buscar algumas relações. Usando a equação de Clapeyron no processo de A até B, o que é que vamos ter? Vamos ter pressão A vezes volume A é igual a pressão B vezes volume B. Não vamos esquecer que nesse processo de A até B, segundo o que nos falou, a temperatura é constante. Então, quem é a pressão A? Não sabemos, mas sabemos que esse volume A é igual ao volume D. E então podemos pôr aqui PA, nesse caso, será vezes volume A é quem? Volume A é volume D. E o volume D é igual a volume B sobre 3. Então aqui fica volume B sobre 3 é igual a PB vezes volume B. Nós simplificar volume B, estamos a falar que PA é igual a 3 vezes PB. Então, podemos pegar essa expressão para substituir onde? Podemos pegar essa expressão para substituir algum sítio. Volume A é igual a volume D. Nessa equação que temos aqui, isso vamos usar depois. Nessa equação, vamos falar que o trabalho de A até B é igual a NR. Aqui podemos falar TA. Temos TA? Não sei se temos TA aqui, temperatura A, não temos. Mas se calhar podemos substituir isso aqui por PA, que é vezes 3 vezes PB. E PB é 2 vezes PC. Né? Vamos depois ver. Tá bom, fica NRTA vezes logaritmo natural. Quem é o volume B? Volume B é 3 vezes volume D. E o volume A é igual a volume D. Então, simplificamos aqui. Quer dizer que estamos a falar que o trabalho de A até B é igual a NRTA vezes logaritmo natural de 3. Então, temos essa expressão que está aqui. Vamos manter essa equação, porque não temos a temperatura A, mas se nós no processo de A a D, de A a D, ou de B a C, por exemplo, de B a C, vamos trabalhar com B a C. B a C quem é que é constante? Volume. Se volume é constante, no volume constante o trabalho é zero, quer dizer que o trabalho de B até C é igual a zero, porque a forma do trabalho é pressão, volume final menos volume inicial. Se os volumes são iguais, então vai ser pressão vezes zero é zero. Se nós aplicar a equação de Clapeyron aqui, vamos ter PB sobre TB é igual a PC sobre TC. Não temos TC, não temos TB, não temos PB, mas parece que PB é 2 vezes PC, então aqui vamos ter 2 vezes PC, e por sua vez o TB, que é a temperatura no ponto B, é igual à temperatura no ponto A, então aqui podemos pôr temperatura A é igual a PC sobre temperatura C. Temperatura C é igual a temperatura D, então fica simplesmente temperatura D aqui. Se nós simplificar PC com PC, estamos a falar que TA é igual a 2 vezes temperatura no ponto D. E se a temperatura no ponto D nós temos, estamos a falar que TA será igual a quanto? Estamos a falar que TA é igual a 360, né, vezes 2, estamos a falar que isso é 720. Estamos a falar que isto TA é 720 Kelvin, ok? Então temos a temperatura A. Com a temperatura A podemos calcular esse trabalho. Logo, o trabalho de A até B será igual a 2 vezes NR. R é quem? R é 8,31, não é assim? Vezes 8,31 vezes TA. TA que é 720 vezes ln de 3. Então, trabalho de A até B será igual a 2 vezes 8,31 vezes 720 vezes
ln logaritmo natural de 3. Então, esse trabalho vai nos dar 13.146,4. Unidade de trabalho é Joule. Então, temos aqui o trabalho de AB que nos pediram. Já determinamos o trabalho de B a C. Logo, se o trabalho de B a C é 0, quer dizer que o trabalho de D até A também é 0, porque o também é processo constante. Né? Estamos a falar aqui de A, de D a A, volume é constante. Então, estamos a falar que também trabalho é 0. Logo, o trabalho no processo de C a D, quer dizer que trabalho de C a D é a mesma coisa. A equação vai ficar quem? Fica NR, mesma coisa, estamos a falar NRTC, TC ou TD, nesse caso vamos colocar TD porque já temos o valor do TD. Vamos colocar TD, NRTD, vezes logaritmo natural do volume final. O volume final é quem? É o volume no ponto D a dividir pelo volume no ponto C. Temos alguma relação aí de PA e volume no C. Vamos lá. Então, nesse processo também a temperatura é constante. Vamos ter PC, VC é igual a PD, VD. Se PC é igual a uma relação, PC é igual a PB, mas não temos essa relação aí. Mas temos que o VC é igual ao VB é igual ao VD, né? E o VC é VB, nesse caso estamos por VB, que nesse caso vamos ter PC vezes 3 vezes VD, porque já falamos que o VC é igual a VD, a VB, desculpa, e o VB é 3VD, então aqui fica vezes PD que multiplica a VD. Se nós simplificar VD, vamos ter 3PC é igual a PD. Não sei se isso vamos usar onde, porque precisamos buscar a relação entre os volumes, volume D e o volume C. Só que o volume D é igual ao volume A, né? O volume D é igual ao volume A. Então, se o volume D é igual ao volume A, que podemos pôr? Podemos falar que vamos ter trabalho de B, de C até D será igual a N, R, T, D, logaritmo natural. Quanto é que é o volume D? O volume D é igual ao volume B sobre 3. E o volume C, então fica volume B sobre 3. E o volume C é igual ao volume B, então aqui fica volume B. Simplificamos aqui, né? Então, trabalho de C a D será igual a NR TD logaritmo natural de 1 sobre 3. Esse logaritmo pode subir, quer dizer que trabalho de C a D será igual a menos N R TD logaritmo natural de 3. Já temos tudo, nesse caso vamos ter que trabalho de C até D será igual a quanto? R é quem? Isso aqui vai ser, vamos fazer uma vez, vai ser menos 2 vezes 8,31 vezes temperatura D, que é 360, vezes ln de 3. É isso. Então isso vai nos dar menos 65,73,2 Joule. Esse é o trabalho neste caso. Se nós calcular o trabalho total vai ser a soma de todos os trabalhos, né? Então, se temos dois trabalhos que é 0, nesse caso vamos pôr trabalho de A a B mais
trabalho de C a D. Isso aqui é a soma de quem? Desse valor aqui, mais esse. Nesse caso, vai ser esse valor 13.146,4 menos 65.73,2. Então, esse trabalho vai dar positivo. Nós falamos que esse trabalho dá positivo. 13.146,4, 65.73,2. Então, esse vai dar metade. Nesse caso, vai dar positivo. Vai dar 6, 5, 7. 3,2 joules. Então, esse aqui, na verdade, isto aqui é o trabalho total. Nós falamos que o trabalho total tem que ser positivo, isso que está aqui. Também podemos aplicar simplesmente que o trabalho total é igual à área dessa figura que está aí. Podemos também aplicar que o trabalho total é igual a quê? À área. E já falamos que esse trabalho deve ser positivo, porque o ciclo é direto. Então, está aí resolvido o trabalho. Podemos depois resolver pelo primeiro princípio da termodinâmica, que é esta aqui, né? Quantidade de calor é igual à variação da energia interna mais trabalho para calcular a quantidade de calor. Mas nesse caso temos que calcular a energia interna para cada estágio, depois calcular a quantidade de calor para cada estágio usando o trabalho. Quer dizer que, por exemplo, no estágio de B a C, quantidade de calor será igual a trabalho. No estágio de D a A, quantidade de calor também será igual. Desculpa, a quantidade de calor será igual à variação da energia interna no estágio de B a C e no estágio de D a A, porque já falamos que o trabalho naquele estágio é igual a zero. Então, usando essa equação, podemos calcular a quantidade de calor para cada um dos estágios. Até aqui, estamos juntos. Dúvida, deixa nos comentários. Bye, bye.